descobri meu diagnóstico num dia por acaso. Eu estava indo no dentista, uma manhã, às 7h30 da manhã, 8 horas. E aí, após o dentista, como é próximo ao local que faz a testagem rápida, eu fui de boa, como eu sempre faço. Eu sempre faço a testagem regular, eu sempre usei proteção, camisinha e tudo mais. E eu fui tranquilo, e quando ela fez o primeiro teste, que deu reagente, eu fiquei um pouco em choque, assim, de primeira. Não sabia... Tá, calma, é o primeiro teste, vamos fazer o segundo para ver como é que tá, poder haver erros e tal. E aí ela fez o segundo e deu positivo. Deu um choque, assim, naquele momento, parece que passou minha vida naquele momento, e eu fiquei, tá, e agora, né? Tipo, o que eu faço? Eu perguntei pra médica lá no local, eu perguntei o que eu faço agora. E ela me orientou todos os passos que eu ia fazer. E eu saí de lá naquele momento, tipo, ia trabalhar, eu não sabia, tipo, como é que ia ser o meu dia, porque foi bem cedo que eu descobri. E eu fiquei um pouco meio norteado, assim, que informação, eu não fiquei assustado a ponto de, tipo, pronto, vou morrer, acabou minha vida, eu não vou fazer mais nada na minha vida. Não, eu tenho conhecimento das coisas, né? Eu sei que sim, que uma pessoa com HIV, ela pode ter uma vida saudável, pode fazer o que ela quiser da vida dela, viver muito tempo, mas o que mais pesou ali foi o que é que eu vou falar para os meus pais. Em 2011, eu tinha terminado o relacionamento, já estava iniciando um outro relacionamento, e a pessoa apareceu em casa com uma IST. Por já ter um leve conhecimento sobre o assunto, eu virei para a pessoa e falei assim, olha, isso é uma gonorreia, eu tenho certeza, eu já tive, também já estudei sobre. E segunda-feira a gente vai no centro de saúde para poder fazer o teste, né, fazer o médico poder ver. E eu vou aproveitar e vou fazer o teste de HIV, porque eu não faço teste de HIV desde, sei lá, 97, mais ou menos. Chegou a segunda-feira, a gente foi fazer o exame, eu fiz o exame também, e o dele deu negativo e o meu deu positivo. Eu já sabia que estava com vírus, mas o médico disse que aguardasse ele querer surgir. Porque até enquanto eu tinha vírus, mas não tinha nada, né? Então eu vivia normalmente. E as minhas amigas na época todas estavam morrendo. Todas na época morriam. Nenhuma ficava viva, porque na época que eu peguei, era a época que não tinha o coquetel, não tinha injeção, não tinha. Então, graças a Deus, Deus me livrou. Eu fiquei com o vírus bom tempo e ele não despertou. Depois de muito tempo, quando surgiu o primeiro coquetel, que era horrível, esse coquetel que era comprimido, eu comecei a me sentir fraca das pernas, debilitada, aí eu fui pro médico. Aí ele mandou fazer um exame de sangue, quando fez, aí disse, olha, agora o vírus já acordou. Então a gente tem que começar a tomar o remédio. Você quer tomar? Quero. Aí eu comecei a tomar o remédio, aí foi voltando ao normal, a fraqueza foi indo embora, tudo foi indo embora e eu comecei a ficar normal. Foi um susto na hora que misturou algumas sensações. Eu lembro de estar conversando com a psicóloga ali me dando o diagnóstico e eu não estava nem um pouco preocupado, é porque eu vou morrer, porque minha vida acabou, porque não sei o que, lá como muita gente fica. Eu já era uma pessoa bastante informada sobre HIV e AIDS, já atuava junto, militava junto com movimentos da pauta, já era parceiro das Gestos em algumas ações, do GTP, de outras organizações, então já tinha informação sobre. Foi um processo de descuido, de até me sentir com muita segurança mesmo, né? E o que mais me pegou na época era a certeza de que eu sofreria preconceito. Que isso me fecharia diversas portas, que isso me afastaria principalmente das pessoas, né? Que teria um processo ligado ao afeto muito forte. Né, que eu sabia que eu iria perder parceiros afetivos sexuais por causa do HIV. E sabia que isso poderia também influenciar na minha relação com meus amigos, no meu trabalho, na minha família. Eu tive meu diagnóstico para o HIV em 2002. Foi quando eu estava fazendo um pré-natal. Eu estava com 7 meses de gravidez. Quando fazendo um pré-natal,
e o exame veio para o posto e esse exame demorou a chegar, já passou 2 meses na mão da médica para poder chegar até mim. E quando chegou, junto com ele, né, eu não tinha nenhuma informação sobre o HIV. E você com 7 meses de gravidez, a médica chegar na sua casa, eu estranhei a médica na minha casa, e dar o diagnóstico, você recebe tipo, vou morrer. Foi o que eu pensei. É que eu não tinha informação nenhuma, então eu achava que eu ia morrer, principalmente na hora do parto. É que minha filha ia morrer também. É um vírus, né, que ele tem predileção em acometer seres humanos, e ele vai atingir realmente o nosso sistema imunológico. Por que é importante a gente falar isso? Porque os pacientes que convivem com o vírus, que não mantêm um tratamento, eles vão ter o sistema imunológico bastante comprometido. Tudo que é determinado pelo Ministério da Saúde, todas as atualizações que são feitas referente a essa política, a execução dessa política, a gente tem dentro do âmbito estadual, em parceria com as gerências regionais de saúde e com os municípios, de fazer com que ela seja executada. E a gente monitorar isso, né, e está acompanhando e dando todo o suporte que é necessário para que isso aconteça. E quando a gente fala de HIV, quando a gente fala de infecção sexualmente transmissível, a gente fala de população-chave. O que são populações-chaves, né? São grupos populacionais que as prevalências, ou seja, dentro daquele grupo, existem percentuais mais elevados, certo? De infecção. Quem são essas populações-chaves hoje? A gente tem mulheres trans, homens gays e outros HSHs, né? Profissionais do sexo, pessoas em uso de álcool e outras drogas. Então, assim, existe uma lista de grupos populacionais. Não significa que essas pessoas são pessoas que oferecem risco à população. Só que dentro desse grupo, e também girando em todo o torno do estigma e preconceito que foi construído, essas pessoas elas são mais vulnerabilizadas. A gente não fala que ela é vulnerável porque ninguém, por ser gay ou por ser uma mulher cis, está vulnerável, né? Isso não define vulnerabilidade. Mas a população como um todo vulnerabiliza essas pessoas. Então, acaba que as concentrações e as prevalências do HIV nesse público se tornam mais elevadas. A médica perguntou se eu queria algum contato de algum psicólogo. Aí eu falei que não. Minha vida já é conturbada, né? Por eu ser um cara preto, um cara gay, já tem toda uma carga de preconceitos ali vindo em cima. Já tô meio que acostumado já a levar porrada, digamos assim. Eu já tava tranquilo em relação a isso. Falei, olha, eu tenho conhecimento das coisas, eu tenho informações o tempo todo à minha mão, no celular, na internet. Eu posso buscar conhecimento, buscar referências de pessoas que vivem com HIV e até mesmo me inspirar para poder saber o que eu ia fazer, sabe? E eu falei para ela que não precisava. Por mais que eu sei que todo mundo precisa. Tem uma amiga minha mesmo de São Paulo, ela é psicóloga, ela falou comigo, você precisa sim começar com um psicólogo, um psiquiatra, para poder até você meio que extravasar. Eu entendo que eu preciso sim, mas é tanta correria, tanta coisa, que eu acho que no momento eu tô indo bem, sabe, comigo mesmo. Mas eu sei que todo mundo precisa e em um momento eu vou precisar sim das coisas. Eu conheci uma pessoa que também era positivo, estava lá, e me convidou para conhecer um grupo de apoio a pessoas que estão HIV. E eu fui, na época, Lessa de Andrade. Então, cheguei a fazer parte desse grupo. Era onde a gente se reunia uma vez na semana, na parte da tarde. E ali cada um se apresentava, contava a sua história, o seu diagnóstico, o que foi descobrir e como estava sendo, né, essa nova experiência. Então, foi muito importante esse primeiro momento, que foi ali que eu vim descobrir a minha nova vida, né? O que é que estava acontecendo. Então, fui tendo várias informações em busca, e daí, desse grupo de apoio, foi quando eu fui levada para uma instituição que trabalha com pessoas com HIV, que é o GTP+. Né? O GTP+, é uma instituição formada por pessoas com HIV/AIDS. Né? E foi ali que eu vim a ter todo o apoio e me fortalecer. O que acontece? Geralmente os pacientes vêm nessa primeira etapa muito fragilizados na questão emocional, porque é pela doença, infelizmente não é pela doença, é pela questão social e o preconceito, que ainda é algo muito forte. Até colocando aqui, geralmente quando a gente conversa com os pacientes, a gente sempre pergunta
O que é que você enxerga de problema na sua vida por conviver com o vírus? A gente coloca algumas opções. É falta de remédio, é falta de exames, é falta de acompanhamento com um profissional. Eles sempre referem que não é nada disso. É o preconceito da sociedade. Então a gente enxerga, né, que a gente precisa discutir cada vez mais esse tema, né, porque a gente já tem mais de 40 anos do conhecimento do HIV e é inadmissível a gente ter uma população, e eu falo população da saúde também, profissionais da saúde que tratam o paciente, a pessoa que convive com HIV, de uma forma que não era para tratar. Quando eu era estudante, não lembro exatamente a série, mas certeza que eu tinha o quê? Uns 14 anos, assim. 7º ano, 8º ano aí do ensino fundamental. Uma pessoa, um homem com HIV/AIDS, veio conversar conosco. E aí, um dos pontos que a professora falou foi: vocês podem cumprimentar. Então, assim, é uma época em que se existe. Será que a gente pode chegar perto? Será que pode cumprimentar? Muitas vezes, as pessoas elas nem se importam se elas estão machucando alguém, na verdade. Não é que elas não sabem que elas não estão machucando, né? Às vezes a gente espera um pouco demais dos seres humanos. Mas elas não se importam de estarem machucando, né? Porque não é algo que para elas faz sentido. E é isso, como existe muito processo, o próprio estigma faz com que a gente não fale sobre vivermos com HIV, e a gente não falar sobre vivermos com HIV faz com que as pessoas se relacionem com a gente também sem saber que estão se relacionando com pessoas vivendo com HIV. Então, muito provavelmente, muita gente que é muito sorofóbica, que tem preconceito com HIV, já se relacionou com talvez várias pessoas vivendo com HIV, só não sabia. Né? E aí, isso é uma coisa de se pensar, né? Até hoje, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito, não. Porque, assim, a questão da minha imagem, não faço questão de aparecer quando eu estou nos movimentos, como um trabalho que não vá aparecer, tipo, no jornal local onde eu moro, que vá ser na rua onde eu moro, até assim, posto de saúde onde eu moro, que a gente faz um trabalho também, sempre estava tendo palestra, eu não me identifico, não mulher vivendo, mas saindo assim, do bairro onde eu moro, eu sempre falo que eu sou, que até é uma forma das pessoas prestar mais atenção e achar que não é o fim do mundo, que a pessoa tem aquela imagem do HIV, que aquela pessoa magra, aquela imagem que era logo no início, que não tinha medicamento e tratamento. Então, quando me vê que você tem HIV, não parece, fica tudo abismada. Então, isso já é até um reforço para essas pessoas. Aí, por fora, assim, eu não tenho problema nenhum. Eu acho que a primeira coisa que eu já falei pra vocês nesse processo de contar para os parceiros sexuais que eu tive na época do meu diagnóstico, né? Não, tá tudo bem, massa, não sei o que, tchau, assim, e sumirem. Já teve algumas vezes em aplicativo de relacionamento, né, no Grindr, por exemplo. Eu não coloco que eu sou uma pessoa vivendo com HIV, mas eu coloco, por exemplo, que eu dou preferência para me relacionar com pessoas vivendo com HIV indetectáveis. E aí, algumas vezes que eu disse não para algumas pessoas, que eu rejeitei algumas pessoas que me procuraram lá, aidético, e me bloqueavam. E aí, esse termo aidético eu já ouvi algumas vezes. Então, acho que foram basicamente essas, assim. Acho que em trabalho eu não cheguei a sofrer discriminação. Na família, justamente por não ser uma coisa muito aberta, também não sofri. Nas redes sociais, já sofri. Principalmente quando eu discutia sobre política de HIV/AIDS, inclusive sobre estigma e etc. E às vezes não só sobre estigma em relação ao HIV, mas, por exemplo, eu convivo com muitas pessoas que são profissionais do sexo. É um debate que eu também trago, que eu também tenho e tal. E sempre me envolvo em discussões moralistas sobre isso. Então, muitas nessas discussões as pessoas traziam esse debate de que pessoas profissionais do sexo são saquinho de infecções, né? Que são pessoas sujas, etc.
E quando eu tentei me envolver no debate algumas vezes, a coisa respingou em mim também, né? Então, é isso, já sofri algumas vezes essa discriminação. Goiás é uma região muito preconceituosa, muito, sabe, as pessoas elas são bem, foi o único local, inclusive, do país que eu senti na pele que é o preconceito por viver com HIV. Que, inclusive, o canal foi por esse motivo. Eu recebi alguns foras de algumas pessoas e foi estranho, na realidade, porque tipo, já tinha 5 anos que eu vivia com HIV, nunca tinha recebido nenhum fora até então, e eu comecei a escutar coisas do tipo, eu não sei lidar com isso. Nunca me senti mal, porque eu sempre coloquei o HIV como qualquer outro tipo de problema que eu possa ter, que eu sempre levei fora por isso. Então eu sempre fui aquela pessoa assim, se o seu problema é falta de informação sobre o assunto, busca atrás, porque você não sabe, vai que de repente tu pode, sei lá, conhecer uma outra pessoa, se interessar, se apaixonar, e aí? Vai dar o outro fora justamente por falta de informação, que é uma coisa que você tem aí de graça, praticamente. E além de que também a gente não sabe, né? Todos nós estamos propensos a também ser infectados pelo HIV. Tipo, qualquer pessoa que tem uma vida sexualmente ativa, ela é também, tem uma probabilidade de se infectar também com o vírus. E aí acho que foi o único período que eu tive, assim, que eu posso dizer que eu senti preconceito em por ser uma pessoa vivendo com HIV. Sobre preconceito, pra mim é algo um pouco recente. Eu já vi outras pessoas sofrerem preconceito. Inclusive, há 2 meses antes de eu conhecer, 2, 3 meses antes de eu conhecer, de eu saber meu diagnóstico, eu conheci um cara que a gente nem chegou a ficar, mas ele vive com HIV, e ele me perguntou, ele me questionou, e eu parei pra pensar sobre isso, né, se eu ficaria com alguém que vive com HIV. E eu falei que sim, porque se você vive com HIV, você pode ter uma vida saudável, então, independente se ele tem HIV ou qualquer outra coisa, a gente pode sim ter uma vida saudável, sabe? Mas aí, a partir do momento que eu mergulhei, digamos assim, nesse novo mundo, nessa minha nova vida, que é uma mudança de vida praticamente, eu pude perceber que os comentários de algumas pessoas, quando levantam-se sobre esse tema, é um pouco preconceituoso sim, mesmo eles não sabendo que eu vivo com HIV, sabe? Pessoas próximas a mim, na faculdade ou até tipo, no grupo de amigos fora dela, eu percebi que eles sim têm uma atitude preconceituosa, talvez por não terem conhecimento. Então, HIV, eu acho que eu não preciso andar com uma bandeira na minha cara dizendo que eu tenho HIV para a pessoa não se controlar e não ser uma pessoa preconceituosa comigo. Mas eu percebi sim de algumas pessoas que eles, atitudes de preconceituoso, e falar assim, tu vai ficar com aquela pessoa ali, vai que tu pega um HIV, uma AIDS, você tá doido, é? Então, tipo, são coisas assim que, querendo ou não, me afetam indiretamente, mas diretamente. E naquele momento ali eu paro para corrigir as pessoas, sabe? Mesmo não falando de mim, mas eu paro, olha, você pode ter uma vida saudável sim com HIV. Não é porque a pessoa tem que a pessoa vai morrer, não. Mas eu já senti um pouquinho assim do preconceito que traz para quem vive com HIV. Trabalhar com jornalismo de saúde é a gente saber informar no momento certo, mas para a gente fazer isso, a gente tem que ler bastante, tem que ouvir bastante, porque em vários momentos nós estamos lidando com a saúde da população. E com saúde a gente não brinca. Então, é um grande desafio hoje que a gente vive com as novas mídias, que a gente tem que informar rapidamente, a gente não pode perder o time. Grande base do preconceito é a falta de informação. A gente teve aí em 2021, foi 2020, não lembro, acho que foi 2020, um jornalista famoso, o Narlock, sendo chamado para falar sobre quando os bancos de sangue passaram a não discriminar mais doadores por serem homens fazendo sexo com homens. E isso era muito atrelado ao preconceito com HIV, né, a entender que qualquer homem que fazia sexo com homem era um grupo de risco para infecção de HIV. E aí, quando isso muda em 2020, chamaram, né, um jornalista que não tinha nada a ver com a pauta para poder discutir sobre, e ele, muito ignorantemente, falou, né, em rede nacional de que porque a gente sabe que gays é uma população que tem mais comportamento de risco e por isso é um grupo mais vulnerável ao HIV.
E aí a gente sabe, desde aquela época, desde antes da pandemia, a gente já tinha os relatórios epidemiológicos que são anuais do Ministério da Saúde sobre AIDS, que mostram que a maior parte da população vivendo com HIV no Brasil é a população cis heterossexual. Há uma pesquisa que mostra que só 9% da população brasileira sabe o que significa indetectável para HIV. Né? Então, falta muita informação, isso é uma certeza, e é essa falta de informação que faz com que pessoas ainda morram por AIDS hoje em dia, pessoas continuam se infectando por AIDS hoje em dia, que não tenham acesso à prevenção e a tratamento. Falar sobre HIV, AIDS no jornalismo, é falar da forma como essas pessoas vivem com essa condição, como é que essas pessoas procuram ter qualidade de vida, como é que a medicina, como é que a ciência tem ajudado essas pessoas. Não é uma cobertura diferente para HIV/AIDS, mas é uma cobertura que exige o mesmo cuidado, a mesma ética que a gente tem com outras condições de saúde, como diabetes, hipertensão, asma, Covid, e aí por aí vai. Aí aconteceu a Covid e veio aquela preocupação, tá aí meu medicamento, vou ficar sem ou não? O SUS disponibilizou 3 meses de medicação para você possa estar aí pegando, e isso foi muito, muito, muito bom, porque tipo, a gente não sabia o que estava acontecendo, até quando ia acontecer, era muito difícil sair de casa, porque você tinha medo de tudo, né? Você tinha medo de alguém respirando do seu lado, de alguém espirrando do seu lado, de alguém tocar do seu lado. Então, ficar esses 3 meses com a medicação em casa, sem se preocupar em se deslocar e buscar a medicação, foi uma ajuda que o SUS teve, uma preocupação que o SUS teve com quem vive com HIV, que foi de muita, 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 muita ajuda mesmo. Só ficamos sem poder fazer exames, que também é uma coisa que acontece 1 ou 2 vezes por ano, e a consulta com o médico, que também é uma coisa que acontece tipo de 1 ou 2 vezes por ano. Mas foi um período meio que muita gente ficou preocupada, principalmente por causa da medicação. Em questões gerais, a pandemia ela foi muito ruim para pessoas vivendo com HIV, que precisavam desse tratamento, e para pessoas que tinham essa prevenção contínua da PrEP também. Porque, de fato, muitos hospitais, tanto a nível do Ministério da Saúde para baixo, assim, tudo que a gente tinha de garantias sobre recurso e sobre estrutura para HIV/AIDS deixou de ser garantia. E aí ficou completamente mais móvel, então as pessoas podiam pegar um recurso que era para HIV e usar tranquilamente para Covid ou para outras. Eles focassem no acolhimento, no tratamento de pessoas com Covid, infectadas por Covid. Isso dificultou o acesso de pessoas com HIV a esse hospital, a esse tratamento. A pandemia foi um momento muito difícil na minha vida e de todas as pessoas que viviam com HIV. A questão do acesso ao nosso tratamento, porque a gente teve assim como pegar a medicação, antecipar nossas medicações para 2, 3 meses. Mas aí das consultas estava muito difícil. E assim, a questão do isolamento, a gente podia estar saindo direto, foi complicado. E principalmente, assim, até outras consultas que a gente precisava ir, não estava tendo acesso. A pandemia, as pessoas tudo isoladas, a gente falava muito por telefone, fazia videochamada e tinha situações que a pessoa queria, a gente tinha que estar perto daquela pessoa, mas eu estou aqui, pegar na mão daquela pessoa, resolver algumas coisas para ela, que estava difícil, né? Pessoas ficaram em pânico, entraram em depressão, que a depressão atingiu muitas mulheres, a violência também, muitas mulheres que eram do grupo da gente, que sofria violência em casa, e naquela pandemia só ali, ela voltou a ser agredida pelos companheiros, e não tinha como recorrer para a gente, então era muito difícil. As dificuldades trazidas de atendimento, de marcação de consultas, de marcação de exames e de pegar medicação ao longo da pandemia dificultaram muito a vida de muita gente, inclusive dificultou novos testes para HIV. A gente está tendo um boom do ano passado para cá de novos casos de HIV.
E a gente sabe que esses casos hoje não são necessariamente do ano passado para cá. São pessoas que se infectaram em 2020, em 2021, mas que só vieram testar e foram diagnosticadas agora. Então, a pandemia influenciou muito nesse processo. Conjunto de terapia antirretroviral. São medicamentos que vão agir nesse tipo de vírus, do vírus do HIV. Medicamentos temos um monte, variedades diversas. Pelo Ministério da Saúde, a gente tem meio que uma combinação que ela é preconizada para todo mundo iniciar, fora algumas exceções. E são medicamentos muito bons, né? A gente conhece, né, tem o rótulo do tratamento como coquetel, mas não é algo que é de hoje, é algo que é do passado. Por que coquetel? Porque era uma quantidade de comprimidos e de variedade de medicações enorme. Então o paciente tomava muitos comprimidos, 10 comprimidos, 12 comprimidos por dia. Hoje são 2 comprimidos. Então assim, a gente conseguiu obter o resultado de uma combinação de medicamentos para apenas 2 comprimidos, que é muito bom. Fora isso, a comodidade do tratamento, a comodidade posológica, a gente fala da comodidade de efeitos colaterais. É muito difícil uma pessoa hoje que começa o tratamento ter efeitos colaterais. Pode ter, geralmente são efeitos leves e que duram nas primeiras 2 semanas. Após isso também passa a não ter tantos sintomas, diferente do que era antigamente. Os pacientes não gostavam da medicação, tinham um gosto horrível, dava muita diarreia, náuseas, enjoos, vômitos. Hoje a medicação praticamente não dá efeito nenhum. Mas a longo prazo a gente tem que continuar acompanhando o paciente, porque pode ter alguns deles que têm uma sensibilidade à medicação e podem desenvolver uma inflamação em alguma parte do corpo. Mas isso é a longo prazo e é só manter o acompanhamento, porque se a gente vislumbrar o início disso, a gente tira a medicação e troca por outra sem problema algum. No início, a gente tinha medicações que causavam muito efeito. Inclusive, nessa trajetória toda, eu só fiz 2 trocas de medicamento. Um que eu estava ficando depressiva, que ele causava depressão, um dos medicamentos. Então, o médico teve que mudar. E os efeitos colaterais eram muito gritantes, né, no corpo da gente. Então, hoje em dia, na época eu tomava 4 medicações. Né? Hoje eu só tomo 3 medicações. Em 2002, eu fiquei com uma pessoa que eu encontrei o AZT na gaveta dele. Para quem não sabe, assim, uma leve história do HIV, o AZT foi praticamente o primeiro medicamento que existiu para poder tratar o HIV. E ele foi feito para o câncer, para início de conversa. E aí eu já conhecia o AZT porque, tipo, eu já tinha lido Só as Mães São Felizes e eles falam sobre AZT. Em 2011 eu descobri a sorologia, meu amigo, que é ex-companheiro, ele precisou tomar a medicação, já tinha mudado assim completamente, mas na época ele tomava 3 medicamentos. E quando eu comecei a tomar em 2016, esses 3 medicamentos se tornaram um só. Então, tipo, você já pode perceber a diferença de vários medicamentos da década de 90 para 3 ou 4 e depois para um medicamento. A medicação melhorou muito, né, porque teve um avanço da medicina. Antigamente eu tomava 6 comprimidos, eu tomo 2, quer dizer que os cientistas estão trabalhando e agora já está sabendo aí que vai ter uma injeção, que você toma de 3 em 3 meses, então é um avanço muito grande, né? Olha, eu vou dizer uma coisa séria, esse vírus não tem como morre quem é fraco, né, psicologicamente, e quem não tem força de vontade. O que a gente observa é que os medicamentos eles têm se tornado cada vez mais confortáveis o seu uso. A tecnologia tem melhorado isso, né? Então são medicamentos mais potentes e que trazem menos efeitos colaterais para a população que faz uso. Isso é muito bom. Então, assim, fortalece a questão do paciente que começou o tratamento, ele manter, porque ele não vai se sentir desconfortável com a utilização do medicamento. É um passo importante, né? A gente já visualiza o caminho para a cura, né? Com essa tecnologia, melhorando os medicamentos, a gente começa a vislumbrar como é que a gente pode interferir da relação do vírus com o corpo do indivíduo. Então, se a gente conseguir entender um pouco mais isso, né, a gente consegue impedir essa conexão. Impedindo essa conexão, a gente começa a pensar na possibilidade de cura mesmo. Tá? Mas o ponto que eu acho mais importante e crucial para a gente ter um tratamento efetivo, ter a busca da cura, é a conscientização, não só da comunidade científica, mas da sociedade de uma maneira geral. E com isso a gente acabar de uma vez por todas com a questão do preconceito. E eu vou repetir como os pacientes referem constantemente para a gente. É o que dói mais, é o que fere mais, é algo que a gente ainda não conseguiu nenhum tratamento. A gente precisa trabalhar isso, né, para tornar uma forma
mais harmônica o acompanhamento. A gente fala sempre em tratar, a gente não é tratar as pessoas, a gente tem que acompanhá-las, né? E fazer elas entenderem o seguinte, o autocuidado. Se uma pessoa toma um medicamento, o mérito não é do médico, não é do enfermeiro, o mérito é da pessoa e ela precisa saber disso. E se a gente reforçar isso com a pessoa, ela vai se sentir participante desse processo do autocuidado, é mais difícil ela perder essa continuidade, né? E a questão de um tratamento efetivo faz com que o indivíduo que convive com HIV tenha uma vida absolutamente normal. Pode trabalhar com o que quiser, pode fazer o que quiser, pode se relacionar com quem quiser, porque a gente sabe hoje em dia o seguinte, o tratamento sendo efetivo, a carga viral que a gente chama de indetectável. É cura não, mas é uma carga muito baixa que não tem possibilidade de transmissão, certo? E inclusive, a gente fala, eu tenho diversos pacientes que apresentaram isso, podem ter filhos que não vão transmitir para os bebês, isso é muito importante a gente frisar isso para eles e passar esse conhecimento, né? A gente espera poder, né, que de fato tenha, que o HIV ele volte a ser uma pauta na mídia. E quando eu falo na mídia, eu falo na grande mídia. Né? Eu falo das redes de televisão, né, na rede aberta de televisão. Que a gente volte a falar mais sobre isso. Ele precisa voltar a ser pauta. A gente precisa desmistificar um pouco mais essa discussão sobre sexualidade, sabe? A gente precisa falar mais naturalmente. É como a gente costuma discutir dentro dos nossos círculos, né? A gente fala, diversas pessoas transam, diversas pessoas fazem sexo, mas ninguém quer falar sobre isso. Não só a mídia, como os governos, as autoridades de saúde, têm um grande compromisso, têm uma grande missão de tratar o tema HIV/AIDS ao longo do ano, ao longo dos meses, de forma continuada. Não adianta nós, enquanto comunicadores, levar esse discurso sozinho. Nosso papel é sim cobrar. A gente tem que cobrar campanha, a gente tem que cobrar quando falta tratamento. É importante a gente estar de olho nisso, estar monitorando, porque aí está o nosso papel. E como foi bem colocado, não só apenas em um determinado período do ano, mas ao longo de todo o ano. Em dezembro tem o Dia, né, Mundial. Geralmente nesse Dia Mundial se lançam novos dados. É um outro período também. Mas eu acho que essa pauta HIV/AIDS tem que ser uma pauta contínua e que não dependa aí só de uma data, não dependa de uma festa, tem que ser trabalhada de forma contínua e não apenas pela saúde, mas também pela educação. É importante também saúde e educação andarem de mãos dadas para poder fazer também esse trabalho de prevenção, esse trabalho de conscientização. Enfim, se cuidem. Tem gente que vive com HIV, sabe que vive, mas fecham os olhos e acabam se enganando e acabam até mesmo passando o vírus adiante para outras pessoas. E isso é bem complicado. Então se cuidem, busquem estar saudáveis. Eu sei que é possível porque, mesmo eu descobrindo agora, recentemente, eu sou uma pessoa totalmente indetectável. Eu tenho uma vida saudável, sou indetectável, posso viver minha vida tranquilo, sem medo. Então, primeiro é importante lembrar que o HIV ele pode chegar como uma infecção, mas ele não é mais uma crise de saúde. O HIV é uma crise política. Inclusive as consequências de saúde que nós temos hoje, as mortes que existem por AIDS, elas são a consequência de uma crise política. E é urgente para a nossa sobrevivência não apenas a gente fazer o nosso tratamento, ir para o médico, pegar receita, pegar remédio e tá tudo certo. A maior urgência que a gente tem hoje na luta contra o HIV, na luta contra a AIDS, a nossa sobrevivência enquanto pessoas vivendo com HIV e AIDS é a organização política, é se organizar politicamente. Hoje existem organizações, redes de pessoas vivendo com HIV, ONGs que trabalham com isso, movimentos sociais que estão disponíveis a isso. Mas também não precisa ficar preso aos formatos que já existem, às organizações que já existem. Todo mundo que puder se somar à luta, é importante se somar. Numa luta mais formal, mesmo que monitoramento de política pública, mas também movimentos que têm outros perfis, que façam ações diretas, façam ações de comunicação, que informem. A organização política é uma coisa urgente para todas as pessoas vivendo com HIV hoje. A gente precisa não ter medo disso. Já desde 40 anos atrás, quando a gente tem os primeiros movimentos de AIDS, a ACT surge com a frase de silêncio é igual à morte.
Então a gente precisa agir e lutar de volta, né? Act up, fight back. E isso é uma mensagem que precisa ficar até hoje, né? A gente precisa se organizar politicamente, a gente precisa lutar, a gente precisa informar, a gente não pode se calar. Os que não vivem, outros não vivem. Se previnam. Porque é melhor você não ter do que ter. Então existe camisinha, é mais gostoso que fazer sexo com camisinha. É gostoso? É. Mas a gente tem que se prevenir. Primeiro a gente, segundo a gente, terceiro a gente. Porque depois que pega, não tem mais como não ter. E tendo, você tem que gostar de você. Então, para você que está assistindo, ou para vocês que conhecem pessoas que vivem, ou até mesmo você que vive e está assistindo também, eu falo que a nossa esperança de viver é praticamente a mesma independente do vírus, sabe? Obviamente, não pode deixar de tomar um medicamento naquele período, mas se você esqueceu, tudo bem, não tem problema. A gente toma no dia seguinte. E é uma notícia que não é das melhores. Eu brinco que eu sou meio ET, porque eu recebi de boa a notícia, mas eu sei que outras pessoas elas têm uma dificuldade muito grande em enxergar de uma outra forma. É mais fácil a gente, infelizmente, trazer o problema do que viver o problema. E sabe aquele ditado velho de fazer um limão à limonada? Pois bem, a gente vai fazer um limão, uma caipirinha e ficar tudo bem, sabe? E é isso, vamos viver e vida segue mesmo. Depois do meu diagnóstico, eu me reinventei, eu me tornei outra mulher. Eu digo que eu recebi um limão e fiz uma bela limonada, porque a mulher que eu sou hoje, eu não era antes. Então, o HIV mudou a minha vida. Assim, eu não desejo que ninguém tem que se cuidar para não pegar o HIV, tudo bem, mas assim, ele mudou minha vida, porque eu me tornei uma mulher forte. E de primeira, assim, eu fui criada com meu pai, aquela cultura da mulher, né, que limitar o homem também, e eu me descobri tanta coisa. Eu descobri o poder que eu tenho. E quando nessa descoberta, me fortaleceu muito. Eu mudei totalmente minha vida. Hoje eu sou outra mulher. E não baixei minha cabeça. Na descoberta eu fui atrás de apoio, que é muito importante a gente correr atrás de apoio. Tem aí as ONGs que estão aí para ajudar a gente, né? Como eu falei você do GTP, que foi a minha primeira ONG, depois passei para Gesto, e quando eu me tornei a ativista que eu me tornei hoje. Então são essas ONGs que dão muito apoio a gente. Então, e hoje em dia que eu digo assim, que para as pessoas ter mais empatia, você não crucificar a pessoa porque tem HIV, você não sabe a história, como aquela mulher, como muita mulher contraiu, apesar da violência contra ela, através da violência, né? E não julgar, e sim acolher, porque hoje em dia o HIV não está matando é o preconceito que as pessoas têm. Então, acolha, abrace, procure ter mais informações, e é muito importante isso. Tem muita gente por aí afora que vive com HIV, sabe, e acaba apenas passando adiante o vírus. E tem muitos também que não sabem. Então, gente, façam sim testes frequentes. Se você tem uma relação de risco, que é justamente transar sem camisinha, ou você está em dúvida com alguém que tem uma vida sexualmente ativa e acha que ela pode ter passado alguma coisa para você, vá no posto de saúde, procure um médico e busque de fato saber como você está, sabe? E se de fato você tem ou não, se cuide. Não existe só HIV, existem outras coisas também, como as DSTs e outras coisas que eu já falei aqui. Mas para quem vive, tomem meditação, fiquem saudáveis, busquem viver uma vida plena. Para quem não tem, se protejam, use camisinha. Não só camisinha, hoje há o PrEP, há a PEP, há tantas coisas que vocês podem fazer uso e serem felizes no que vocês querem fazer da sua vida. Seus projetos, sua família, ter filhos, e é isso. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou o cara, cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara,
Mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para. Não para.